Olá, pessoal. Deixa eu dar alguns pontos importantes de estudo da nossa disciplina de Finanças Internacionais. Vamos lá. Da unidade 5 à unidade 8, né? Eu deixei na nossa webconferência um vídeo mais extenso, que aqui eu tenho um limite de tempo para colocar, só vou colocar os pontos principais mesmo, tá? A unidade 5 fala sobre a política comercial brasileira dentro de toda a sua história, né? Que vem acontecendo na política comercial brasileira. O que a gente consegue, que eu tenho que destacar para vocês? A década de 90 foi uma redução abrupta de barreiras tarifárias, uma liberalização comercial unilateral significativa, e foi um processo muito difícil para as empresas brasileiras, porque você não teve um tempo de acomodação, né? Foi feita uma redução abrupta para meio que na tentativa, segundo o governo, de dar uma sacudida nas indústrias nacionais e aumentarem a sua competitividade, né? A partir de 2010, você começa a ter um financiamento da produção e do investimento pelo BNDES, desonerar a folha de pagamento de empresas que são exportadoras, uma política de incentivo à exportação, financiamento de atividades de exportação, redução da carga tributária e tal. Bom, gente, o que a gente tem, só eu queria, nessa ideia toda, lembrar, e aí a gente vai falar isso, eu vou falar com vocês agora na unidade 6, que depois da Segunda Guerra Mundial, a tentativa era de liberalização do comércio internacional. Primeiro com o GATT, depois com a OMC, né? O GATT nasce em 1947, depois a gente cria a Organização Mundial do Comércio, se cria a Organização Mundial do Comércio em 1995, né? Para resolver pacificamente as controvérsias comerciais. E existem questões importantes com relação aos países em desenvolvimento, e aí tem a ligação com o Brasil, né? É permitido que esses países em desenvolvimento utilizem algumas práticas protecionistas, sendo já que eles estão desvantagens frente aos países mais desenvolvidos. Mas os países desenvolvidos não podem provocar esse protecionismo. Isso vai contra a liberalização do comércio. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? Os países desenvolvidos pressionarem os países em desenvolvimento porque eles possuem produtos com um valor agregado muito alto e a gente acaba sendo meio que refém disso, e como os países em desenvolvimento tem uma pauta de exportação muito grande dos commodities, que são os produtos básicos, você acaba tendo um preço de mercado extremamente fácil para negociar, né? Mas, enfim, o protecionismo, no primeiro momento, nesses países em desenvolvimento, ele veio para fortalecer as empresas domésticas. Agora, é necessária essa dosagem também, porque uma vez que você se torna muito protecionista, os produtos importados chegam aqui muito caros, e muitos desses produtos importados fazem parte da nossa matéria-prima dentro de um processo de produção nacional. Então, acaba encarecendo, isso gerando outros problemas, como inflação de custo e etc. Né? Bom, na unidade 6 fala sobre políticas como o Mercosul, União Europeia, né? A Organização Mundial do Comércio, como eu já falei. O FMI nasce em 1944, Fundo Monetário Internacional, para diminuir na verdade, auxiliar os países com problemas de balanço de pagamento. Então, não é um fundo com objetivo de crescimento, ele é um fundo, é mais um banco mesmo, de empréstimo. A contrapartida disso é que eles vão estabelecer determinadas metas para esse país, eles vão fiscalizar, eles vão auditoriar esse país para saber se estão cumprindo as metas pré-definidas, e o empréstimo vai sendo liberado aos poucos. O Brasil ficou muito tempo, né, durante a guarda, digamos assim, do FMI, quando a gente pegou dinheiro emprestado na década de 80. Né? Tem a ONU, que foi criada em 1945 para manter a paz e a segurança internacional, a ideia da igualdade, né, entre os países e tal. A ONU tem um perfil humanitário muito maior.
A unidade 7, a gente já fala de integração regional mesmo, então a partir daí, Mercosul, né, que envolve aí o Brasil, 1991, o Tratado de Assunção, a ideia de se criar um mercado comum, hoje a gente ainda não tem, a gente tem uma união aduaneira, ou seja, os países do Mercosul, os países produzidos entre esses países do Mercosul passam sem imposto, mas qualquer produto vindo lá de fora tem uma tarifa externa comum, ou seja, entra no Brasil um produto dos Estados Unidos e vai passar para a Argentina com a alíquota zero? Não. Tem uma tarifa, uma tarifa de exceção aí, né, uma tarifa comum, porque senão o produto importado desses outros países entraria num país onde tem uma taxa de um imposto menor e aí passaria pelas fronteiras com custo zero, né? A ideia do Mercosul inicialmente é trazer um mercado comum onde você pudesse realmente até unificar a moeda, né? São planejamentos do Mercosul. O que a gente tem hoje de integração mais robusta é a União Europeia. Ela começa num tratado de 1951, que é da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois em 57 passa a ser a Comunidade Europeia Econômica Europeia, em 1989 começa com um projeto de União Econômica e Monetária, 1990 livre circulação de pessoas, de capital entre os países da União Europeia, e aí todo o investimento maciço dos países para tentar igualar as questões macroeconômicas dos outros países, né, para evitar que quando você efetivamente implementasse a União Europeia você tivesse um fluxo de pessoas e um fluxo de capital muito intenso. 92 você tem o Tratado de Maastricht, que estabelece aí os critérios da União Econômica e Monetária. 1/6 de 98 você funciona o Banco Europeu, Banco Central Europeu, e efetivamente 1º de janeiro de 99 nasce o euro, né? E aí, lógico, a gente teve aí vários países que foram entrando na União Europeia e hoje a gente tem um bloco extremamente fortalecido, apesar da crise de 2002 ter tido, né, ter enfraquecido e tal, mas a gente continua tendo a preocupação desses países em garantir e manter a União Europeia. Na unidade 8 a gente fala de tópicos importantes, né, tópicos importantes com relação na área internacional. A gente não pode parar de falar de questões do meio ambiente, né, que é extremamente importante, uma coisa bem controversa na área internacional. Pontos importantes, a gente teve a Eco 92, né, que foi aqui no Rio de Janeiro, em 1992, estabeleceu a Agenda 21, a proposta para o século 21. O Protocolo de Kyoto, em 1997, estabeleceu realmente um limite de poluição, um ônus para quem os países desenvolvidos que não fizessem redução de emissão de gás carbônico. O Rio+20 volta, e aí a gente tem várias rodadas, tá, gente? A gente tem vários acordos, várias conferências internacionais, sempre com a tentativa, com o objetivo de tentar fazer com que os países enxerguem que o meio ambiente é uma questão universal e não é exclusiva, né, de um ou outro país, e afeta o mundo como um todo. Um pouco difícil, tá? Bem difícil. Por último, a unidade 8 fala um pouco sobre os BRICS, que são, né, Brasil, Rússia, Índia, China e agora a África do Sul, que são os países em desenvolvimento, com a ideia de agendar uma cooperação internacional desses países, para que eles possam juntos, né, crescer juntos e minimizar aí as desigualdades mundiais. Enfim, essa área de finanças internacionais ela tem várias controvérsias, várias questões que são importantes da gente discutir, até porque a gente tem a soberania dos estados, mas a gente tem que entender que há necessidade de uma cooperação internacional, né, em vários setores. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me acionar pela central de mensagem, eu respondo assim que for possível. Ok? Um abraço.